Olá, seja bem-vindo a este canal do Ser Completo. Para quem não me conhece, meu nome é Midian. Nós abordamos aqui temas de saúde e também de saúde espiritual, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje o tema é a lei de Deus que será a norma do juízo final. Será que ela foi alterada? Para você que está chegando, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Esses são assuntos de vital importância para a nossa vida. Nós estamos tendo as grandes oportunidades da vida, eu e você. E por isso nós estamos tendo aí esses estudos que nos levarão a conhecimentos vindos da própria Bíblia, da Palavra de Deus. No último tema nós falamos sobre o julgamento de Deus. Terá como norma uma lei e será a lei de Deus. Mas a questão que ficou no último tema foi: será que a lei de Deus pode ser alterada por alguém aqui da Terra? Será que nós, seres humanos, temos o poder ou podemos alterar a lei de Deus e ficarmos impunes diante de Deus? Ou será que Deus deu a sua assinatura para que houvesse uma alteração de sua lei para alguém aqui da Terra? Então nós vamos estudar esse tema à luz da Palavra de Deus. É bom lembrarmos que na Bíblia a palavra lei ela aparece em algumas situações. A Bíblia é a história do povo que foi chamado por Deus para serem os precursores do Messias, que é Jesus Cristo. E eles eram aqueles que levavam os oráculos de Deus. Diante disto, nós vemos na Bíblia diversas citações de leis relacionadas à higiene, à parte civil dessa comunidade, mas temos também ali a lei que dizia respeito às cerimônias religiosas que eram efetuadas, que tipificavam a vinda do Messias, que eram sacrifícios de animais, que eram um símbolo do Messias que viria e que morreria, né? Como Jesus Cristo aconteceu, como foi com a vida de Cristo, aquele que salvaria a humanidade da situação do pecado. E essas leis que aparecem, que eram de cerimônias, elas são chamadas de leis também, porém elas eram chamadas de ordenanças. No caso da lei moral, que rege os relacionamentos entre nós e Deus, e nós com nossos semelhantes, que está contida no Decálogo e que aparece em Êxodo 20, verso 3 em diante, e Deuteronômio 5, verso 7 em diante, na íntegra, né? E aparece em muitos outros lugares, nós vamos ver, inclusive, pela própria boca de Jesus Cristo, como nós vimos no último tema. Mas será possível que Deus permitiu mudar sua lei? São Mateus capítulo 5, 17 e 18, Jesus Cristo falando a respeito, ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então nós vemos aqui, não há nenhuma assinatura de Deus, nem de Jesus, não há nenhuma assinatura de Cristo a respeito da mudança ou da alteração da lei. Está claro aqui no texto, não é mesmo? Como é o caráter de Deus? Em Malaquias 3, verso 6 nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Deus não é instável, como é o ser humano. As leis de cerimônias, como nós vimos, foram leis que terminaram. Por quê? Porque elas tipificavam o Messias que viria. Quando o Messias veio, essas leis não mais tinham importância, porque o próprio Cristo já tinha vindo. Então veja,
A Bíblia aparece esse termo de lei para várias situações. Quando se trata da lei de Deus, a lei do Decálogo, dos 10 mandamentos, que diz respeito ao amor nosso para com Deus e nosso para com nossos semelhantes, o amor não termina, não deve terminar, porque Deus é eterno e Deus é amor, como disse a Bíblia. Então, é nesse aspecto que Jesus veio e disse: nenhum i ou um tio jamais passariam da lei. Agora nós podemos nos perguntar: será que a lei de Deus, ela nos ajuda em alguma coisa? Será que ela nos dá poder para nós vencermos o pecado, por exemplo? Qual é o objetivo da lei, na verdade? Tanto na Bíblia quanto hoje, nos julgamentos aqui da terra. 1 João capítulo 3, 4 nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, o discípulo amado que viveu junto com Cristo, ele definiu o pecado como a transgressão da lei de Deus. E em Romanos 3, verso 20 nos diz: visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Nossa, mas como assim? Nós vamos estudar muito sobre tudo isso para a gente entender e não ficar nada sem a devida compreensão. Então, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, veja, pecado é a transgressão da lei. A lei nos mostra o que é pecado. Então, veja, na verdade, nós estamos aqui diante de uma realidade. A lei, ela não nos corrige, ela não nos capacita para nada. O que ela faz é mostrar o que é pecado. E nós sabemos que o pecado é algo terrível para Deus. Diz respeito ao que é contrário àquilo que fere o caráter de Deus. E ainda nesse texto nós vimos que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Esse tema é um tema que merece um vídeo todo e mesmo assim a gente fica devendo. Mas diz respeito àquilo que o ser humano por si só jamais teria condições de fazer, que é ser justo diante de Deus. Por tudo que nós fizermos, nós jamais poderemos ser justos pela nossa própria conta. Foi por isso que precisou o Messias, que é Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita de obediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, e ele se tornou aquele que poderia ser o nosso substituto, o nosso mediador, certo? Mas nós precisamos investigar um pouco mais. Por quê? Se haverá um julgamento em que pessoas vão ser condenadas e pessoas vão ser aceitas, por quais motivos essas pessoas estão sendo condenadas e pessoas estão sendo aceitas? Qual é o papel da lei de Deus nesse julgamento? Nós já vimos que a lei nos mostra o que é pecado. E nós vimos que o pecado é terrível para Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Não foi isso que nós vimos? Que a lei mostra o que é pecado? Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás, que é o 10º mandamento da lei de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz sobre não se submeter à lei de Deus. É o mesmo que o quê? Diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus.
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aqui está nos dizendo que a nossa vontade, que é esse pendor da carne, a nossa vontade, ela é egoísta, ela é má. A nossa tendência, porque desde que Adão e Eva pecaram, nós herdamos isto de Adão e Eva. Então, essa é a nossa natureza. Só que, quando nós pendemos para este lado, nós não agradamos a Deus. Então, nós necessitamos, claro, do Espírito Santo, que é um outro assunto que nós podemos estudar, e nós dependemos do que aconteceu lá na cruz através de Jesus Cristo. Desta entrega que Jesus fez, é que agora nós somos capacitados para obedecer os mandamentos de Deus. E isto é algo que acontece no dia a dia, é uma luta constante de oração, de entrega das nossas próprias vontades. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. E o que Deus diz sobre sua lei? Salmos 89, 34. O salmista, inspirado por Deus, diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus não muda. Afinal, será que a lei de Deus precisa ser mudada? Salmos 19:7 nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, ela não precisa ser mudada. Mas será que pelo menos um dos mandamentos não deveria ser alterado? Só um deles. Olha só o que Tiago, que andou junto com Cristo, nos diz em Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E ainda completa mostrando que a lei que ele está se referindo é a lei do Decálogo, é a lei de amor a Deus e amor ao próximo, como Jesus resumiu nos evangelhos. Ele disse: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E esta lei que diz não adulterarás, não matarás, também disse: lembra-te do dia do sábado, também disse: não farás para ti imagem de escultura. E na continuação ele ainda diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Esta lei dos 10 mandamentos, ela é chamada por Tiago de lei da liberdade. Por que será? Porque quem está dentro desta lei, que está com ela no seu coração, que está tão íntimo de Deus, que está vivendo uma vida, guardando os mandamentos que Deus nos pede, com amor a Deus e amor ao semelhante, não vai ter o problema de ser acusado, de ser preso, não é? O que é a liberdade? É não ser preso. Quem é preso? O que está contra a lei. Não é mesmo? Por isso que a lei é chamada de lei da liberdade. É daqueles que estão perante Deus livres de qualquer coisa porque estão de acordo com a lei de Deus. E ainda em Tiago, tem uma frase muito interessante, que é motivo de nós analisarmos. Diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Bom, aqui nos dá a compreensão de quem é o legislador e de quem pode ser juiz. Um só, que é Deus. Só Ele que conhece o nosso íntimo, só Ele que pode fazer julgamento de nós, de cada um de nós.
Então, nós não podemos fazer julgamento uns dos outros, mas somente Deus, que é o único que pode ser o legislador. Isso é muito importante de nós sabermos, porque, como nós vimos no último tema, que haveria um poder eclesiástico, ou da própria igreja que se levantaria e teria a prerrogativa de mudar a lei de Deus, nós estamos vendo por esse texto que não, que só existe um legislador e um juiz. E Jesus guardou a lei de Deus? São João 15, verso 10 nos diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja que Jesus guardou a lei. Jesus guardou a lei. Nós vamos nos aprofundar mais nos próximos temas. Mas nós vimos aqui que a nota tônica dessa lei é o amor. É o amor. Mas não é o amor do jeito que eu e você conhecemos. Não é este amor. E nem é um amor que algum de nós inventemos para nós. Ah, não, eu amo do meu jeito. Tem muita gente que fala, não, o que importa é a gente fazer o bem. Mas a Bíblia nos fala que se nós amamos a Deus, nós guardamos os mandamentos dele conforme ele nos fala, ele nos pede. Então, no juízo, seremos justificados pela lei? Romanos, capítulo 3, 28, nos diz que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E isto traz muita polêmica. De repente, você que está me assistindo, você pode pensar, tá aí. Mas não é assim. A Bíblia precisa ser analisada no seu conjunto. Porque nós vimos textos que estavam falando a respeito da importância da lei. Então nós precisamos entender esse contexto todo. Nós vimos que só Jesus pode nos libertar da condenação, da qual nós já estamos inseridos. Então, se eu pegasse a lei de Deus, muito como os judeus fizeram na época de Cristo, pega a letra e faz superficialmente do jeito que a letra está. Ninguém sabe o que eu penso, ninguém sabe se eu tenho ódio ou raiva de alguém, ninguém sabe nada. Mas Deus conhece. Então nós não seremos justificados pelas obras da lei. Mas não há nenhum que é justificado pela fé que passe agora a viver uma vida contrária à lei de Deus. Quer ver? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A fé que nós temos nesse Salvador maravilhoso, que inclusive eu estou deixando aí o vídeo para vocês assistirem sobre a salvação em Cristo. Esta fé é que realmente vai nos salvar. Mas não há quem esteja tão junto com Jesus que continue a vida do mesmo jeito. E também não são as coisas que eu acho ou que eu quero que realmente vão ser normas de lei. A lei tem um só legislador e um só juiz, que é Deus. Em Mateus 22, 36 nos diz, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aqui nós entramos num tema, a lei é de amor. Porque hoje tem muita gente que fala realmente, mas eu não faço mal para ninguém, não é? E aí esse mestre, ele vem e pergunta, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, Jesus resumiu todo o decálogo em 2 mandamentos, que é óbvio, todo o decálogo diz respeito ao amor a Deus e amor aos semelhantes. Esse é o resumo. Mas como eu mostro que amo a Deus? Como eu mostro
que amo ao meu semelhante. Aí, na lei, está a prescrição. Inclusive, Jesus disse: destes dois depende toda a lei e os profetas. E para aqueles que acham que isso foi uma novidade na lei, porque hoje nós vimos que tanto católicos e protestantes estão unânimes em pensar que agora não existe mais lei, que é amor a Deus e amor ao próximo. Mas isto não é verdade, porque no fundo, todos continuam com os outros mandamentos e respeitam, inclusive, mas há apenas algumas poucas alterações, e é nessas alterações que nós vamos destrinchar no próximo vídeo, tá? Isto não era uma novidade que Jesus estava trazendo, que antes era lei escrita em letras e agora é só o amor. O amor, ele já existia na prescrição divina no Antigo Testamento. Olha só Levíticos 19:18 que nos diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então veja que o amarás a teu próximo como a ti mesmo já existia lá nos primórdios, porque a lei é de amor. Igualmente, em Deuteronômio 30:16 nos diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então veja, Deus, ele sempre foi amor. Ele não era um no Antigo Testamento e outro no Novo. Jesus veio mostrar quem é Deus, o amor que foi Jesus. Então a lei é de amor. Tudo que diz respeito a Deus é de amor. Quem no final será reconhecido como igreja de Deus? No final das contas. Olha só como finalizaremos aqui. Apocalipse 12, verso 17 nos diz: irou-se o dragão, que é Satanás, no próprio Apocalipse fala, contra a mulher. A mulher, simbolicamente, no livro de Apocalipse, um dia nós vamos estudar, mas quer dizer igreja. E foi pelejar com os restantes. Que restantes são esses? Os que permanecem firmes, né? Da sua descendência, a descendência da igreja de Deus, da igreja verdadeira de Deus, que são pessoas que estão buscando o conhecimento verdadeiro de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Então veja, nos momentos finais da história, quando Jesus Cristo estiver perto de voltar, o mundo estará em movimento, a maioria estará contrária aos mandamentos de Deus. Mas aquele resto que fala no Apocalipse, ele estará ainda fiel a estes mandamentos. E que eu e você possamos estar assim, decididos a estudarmos cada vez mais a palavra de Deus e aceitarmos esta palavra, que é muito clara a respeito de cada detalhe. E então agora nós nos despediremos, mas nos próximos vídeos nós continuaremos. E a ideia é que nós vamos agora no próximo vídeo falar de um mandamento que foi esquecido. E por quê? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos, porque o Senhor nos alerta de tudo aquilo que precisamos, que essa mensagem vá longe, que as pessoas se sintam desejosas de compartilhar, que o Senhor, através do teu Espírito, fale a cada um que vai ouvir essa mensagem e que nós possamos estar firmes em Ti, Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos doar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.